Bom dia a todos, tudo bom? Como o B falou, meu nome é Miguel, Bianca, minha esposa ali atrás. Obrigado, B, pela oportunidade aqui. É sempre um prazer muito grande que eu tenho de compartilhar da palavra, compartilhar daquilo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha esposa, na minha casa, na nossa vida, de maneira geral. Eu quero compartilhar um texto com vocês hoje, e eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17. Atos 17. Nós vamos ler do versículo 16 até o 30. Atos 17, 16. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, enquanto andava pela cidade, reparei que, em seus diversos altares, um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus, e tateando talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E, por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. 31 agora. Pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Amém. Existe um filme que lançou há alguns anos atrás, talvez você já tenha assistido esse filme. Filme Batman vs Super-Homem, ou Batman vs Superman. Não sei quantos aqui já assistiram esse filme. E existe uma cena específica desse filme que eu acho muito interessante. A cena, o corte da cena, é quando o Lex Luthor, o personagem Lex Luthor, ele está no alto de um prédio, lá no L ponto assim, e ele está conversando com o Super-Homem, com o Clark Kent. E está um cenário bem sombrio, bem chuvoso, bem pesado, bem estilo Arkham City, para quem conhece a história do Batman, assim, sabe, bem sombrio. Então, Lex Luthor ele tem um diálogo com o Super-Homem. E eu quero ler um trecho desse diálogo. Na verdade, eu vou ler só a fala do Lex Luthor. Ele fala assim, ó: o problema da verdade, da virtude absoluta, o problema de você acima de todo o resto, você acima de tudo, porque é isso que Deus é: Horus, Apolo, Jeová, Kal-El, Clark Kent. Sabe, como chamamos Deus depende da nossa tribo, Clark, porque Deus é tribal. Deus escolhe lados.
Nenhum homem do céu interveio para me salvar dos punhos e abominações do meu pai. Eu concluí naquela época que, se Deus é todo-poderoso, ele não pode ser de todo bom. E se ele é de todo bom, então não pode ser todo-poderoso. E você também não pode. Eles precisam ver a fraude que você é. Essa é a fala de Lex Luthor com o Super-Homem. Deus é um Deus tribal. Deus é um Deus que escolhe lados. Aonde que Deus estava quando eu sofria os abusos do meu pai, dos seus punhos cerrados? Aonde que Deus estava? Deus tribal é um Deus de grupo, de um segmento específico. É um Deus que exige uma concordância, uma conformidade. O Deus que quer domesticar, controlar e escravizar. Esse é o Deus tribal. A nossa relação com o sagrado pode gerar devoção e amor, ou repulsa e ódio. Esses sentimentos geram um outro, o respeito feito de temor. Nasce aqui o sentimento religioso e também a experiência da própria religião ou da religiosidade. A palavra religião, o termo religião do latim religare, simplesmente significa você se religar. Você se ligar novamente com algo que está sobre, com algo que está acima. É isso que significa religião. Religião, então, ele é um vínculo. Religião é um vínculo. Mas quais são as partes vinculadas? Quais são as partes que vinculam? O mundo profano e o mundo sagrado. São essas partes que se ligam. Isso é, a natureza e as divindades que habitam a natureza, ou um lugar separado da natureza especificamente. Na época que Paulo viveu, quando a gente leu aqui Atos capítulo 17, os gregos eles acreditavam nos mitos, vários templos, vários deuses, que mitos nada mais são do que as narrativas sagradas. Existem vários livros de histórias, vários livros que contam os mitos gregos. Então, isso não é uma fabulação ilusória, uma fantasia sem consciência, mas a maneira pela qual uma sociedade narra para si mesmo o começo de toda a realidade, inclusive o começo ou o nascimento dos próprios deuses. É isso que mito mostra. E a gente consegue perceber isso na Bíblia, por exemplo, no livro de Gênesis. A tradição judaico-cristã acredita que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, em um tempo em que eles estavam no deserto e as pessoas estavam saindo do Egito, aquela fase de transição do Egito para a Terra Prometida. E quando você olha para a criação, Gênesis capítulo 1, você fala, cara, que bom, que legal, que massa. Mas será por que Moisés está escrevendo isso, acreditando que Moisés escreveu isso? O povo hebreu que estava preso, que estava cativo no Egito, não estava apenas trabalhando ou se alimentando, ou alguns restantes cultuando a Jeová. Mas aquelas pessoas, elas tinham uns resquícios, ou elas tinham uma influência dos deuses egípcios, por exemplo. Então, os costumes egípcios, os deuses egípcios, então fala do Ra, que é o deus do sol, por exemplo. Então, todos esses mitos, essas histórias, estavam dentro da consciência e da mente daquele povo que Moisés estava libertando. Então, quando Moisés fala da criação, que Deus criou tudo, do céu e da terra, e tudo que existe foi Deus que criou, é derrubar todo o restante do panteão egípcio que estava enraizado na mente. Então, Paulo, ele mostra isso para nós também no versículo de número 24. Dá uma olhada. 24 diz: Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Então, ele fala de criação. Deus é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Ele fala, então, para os gregos, que tinham toda essa mística e os mitos dos deuses gregos. Continuando, uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens. Existe um autor, que eu particularmente gosto bastante, chamado Rudolf Otto. O Rudolf Otto, ele fala o seguinte: nós, seres humanos, nós temos experiências com o transcendente. Nós temos experiências.
E nós ansiamos essa experiência com o divino, com o sagrado. Nós queremos ter essa experiência de religião, de se religar com algo que está acima, chamado de mistério tremendo, algo que cativa o coração, que nos seduz, mas ao mesmo tempo que nos apavora. E eu pergunto para você, e eu pergunto para mim também, como tem sido o nosso relacionamento com esse sagrado, com esse transcendente, com Deus? Como tem sido o nosso relacionamento com Ele? De fato, nós o conhecemos, ou é apenas mais um Deus desconhecido, como Paulo chega e vê um local para isso? Será que ainda tratamos Deus como um Deus tribal? Ou criamos uma imagem de Deus para que o nosso próprio ego seja alimentado e as nossas vontades sejam feitas? Que tipo de perspectiva que nós temos acerca de Deus? As últimas frases do Lex Luthor no Diálogo com o Super-Homem fazem parte de um paradoxo chamado paradoxo de Epicuro, quando ele fala assim, se Deus é de todo bom, não pode ser perfeito, não pode ter todo o poder. É um paradoxo que existe, que diz isso. E interessante que aqui em Atos capítulo 17 mesmo, Paulo fala assim que existiam alguns filósofos epicureus, ou seja, uma filosofia acreditada e alimentada na época de Paulo é exatamente uma filosofia de um filme que vendeu, que milhões de pessoas assistiram. Hoje, é a mesma filosofia. É a mesma filosofia, o mesmo paradoxo, a mesma teoria aqui. Grande parte do público aqui de Paulo, onde ele está pregando aqui em Atos 17, eles acreditavam que a morte era o fim de tudo e que os deuses eles existiam, mas eles estavam muito longe. Eles eram praticamente inacessíveis, todos os deuses gregos. E não se preocupavam com ele. Olha para Lex Luthor de novo. É um Deus. Onde que estava Deus quando eu estava apanhando do meu pai? É uma mentalidade de um Deus distante, de um Deus longe, de um Deus inalcançável. Quando o Lex Luthor ele coloca esse paradoxo, essa mentalidade aqui, ele, assim como o próprio filósofo Epicuro, e a maioria dos atenienses em Atos 17, eles têm uma concepção de um Deus tribal, um Deus de tribo. O próprio personagem afirma isso em sua fala: Deus é um Deus distante, pois não esteve presente no meu sofrimento, não socorreu e não fez a sua própria vontade. Outro problema, que é bastante explícito aqui no texto, é a quantidade de deuses existentes ali, principalmente em Atenas, que era a capital, que é a capital da Grécia. Paulo diz o seguinte: eles são acentuadamente religiosos. Ele usa exatamente esse termo, eles são acentuadamente religiosos. E ele encontra um altar que está inscrito: ao Deus desconhecido. Eles tinham tantos deuses, que já tinham um altar pronto, que se chegasse alguém de uma outra cultura, e falasse assim: para quem que é esse altar? Bom, pode ser para o seu Deus. De qual cultura que você veio? Eu vim da Ásia. Ok, então se você tem um Deus, você pode adorar esse Deus aqui. Então eram tantos deuses, que qualquer pessoa que chegasse lá em Atenas, poderia também cultuar o seu Deus, que já tinha um altar pronto para o seu Deus. O quanto que eles eram religiosos. Diz também um comentário que havia mais estátuas e deuses em Atenas que em todo o resto da Grécia, só em Atenas. E que em Atenas era mais fácil se encontrar com um Deus do que com um homem. É uma ideia colocada. Os atenienses, eles já tinham ouvido falar de um Deus, mas não sabiam muito sobre ele. Os atenienses, eles adoravam vários deuses, mas não conheciam a Deus, não conheciam Yahvé, Jeová. O problema é o seguinte, que quando temos muitos deuses, muitos ídolos, não há diferença em termos Deus nenhum. E quando Deus para nós é desconhecido, não faz diferença tê-lo como Deus. E diante disso nós percebemos que os atenienses não conheciam a Deus e muito menos se relacionavam com Deus. Mas então se passaram 2 milênios, 2000 anos se passaram, após a pregação de Paulo aqui, após essa exposição de Paulo, e nós ainda conseguimos ver pessoas
com a mesma mentalidade dessas pessoas, dos atenienses. Nós ainda nos relacionamos com Deus em uma esfera tribal, uma tribo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acredita em Deus? Sim? Não? Sim? Supondo que a sua resposta então seja positiva, sim. Se eu pedir para você me falar sobre o seu Deus, qual seria a sua resposta? Se alguém chegasse para você e perguntasse: você acredita em Deus? Sim. Tá, me fala um pouco sobre esse Deus. Como que será que seria a sua resposta? Será que já tem uma resposta pronta? Como que seria essa conversa, esse diálogo? Muitos de nós nos relacionamos com um Deus que nós não conhecemos o seu caráter, nós não conhecemos a sua identidade. Um Deus que eu não sei quem é, como pensa, como é que Ele sente, como que Ele age na minha vida, talvez eu não saiba. E não saber tais informações de Deus e não se relacionar com Deus nenhum é basicamente a mesma coisa. Pode ser que você, a gente não acredita nesse panteão grego, a gente não acredita em Hércules, em Hades, em Zeus. Para a gente é um mito, história. Mas o nosso coração, ele é um ótimo criador de ídolos, um ótimo. Que pode ser pessoas, ou objetos, ou algumas ideologias. Nós estamos cercados de ídolos, assim como os próprios atenienses estavam cercados dos seus deuses. Uma vez fizeram uma pergunta, que foi assim, a religião um dia, ela vai acabar? E alguém deu a seguinte resposta: a religião, ela nunca vai acabar, ela ganha novas formas. Essa conexão que eu tento ter com algo que está acima, não vai acabar, mas ela adquire novos formatos, novas formas. Epicuro, então, esse filósofo, ele defendia a ideia de que os deuses eram materiais e ele acreditava que a nossa natureza era material. Então, o nosso objetivo também vai ser material. Ele ainda afirmava que o prazer estava baseado na ausência de dor. E quando eu olho para a sociedade pós-moderna, e algumas pessoas falam que nós ainda estamos na modernidade um pouco avançada, mas na nossa sociedade hoje, a sociedade em que nós vivemos hoje, o que eu consigo observar são duas características dentro dessa raiz do filósofo. Primeiro, nossos objetivos de vida, ou seja, nossos ídolos, são coisas materiais. Segundo, buscamos fugir da dor. Se você conhece alguém que tem alguma dessas características, ou se você mesmo tem essa característica, saiba que você não é o primeiro. Já são milhares de anos das pessoas tendo essa mesma mentalidade. Mas então, qual que tem sido a nossa resposta em meio a tantos deuses? Eu me recordo, quando eu era mais novo, eu tenho 27 anos agora, e eu sou filho de pastor, então eu sempre estive na igreja, eu cresci na igreja. E eu me lembro com pré-adolescente, com 12 anos, 13 anos, sempre fazia as orações. E é engraçado porque muitas das orações eram mais ou menos assim: Deus, se o Senhor fizer algo para mim, eu vou ler tantos capítulos da Bíblia. Se o Senhor me der alguma coisa, eu vou voltar a ir na igreja. E aí teve uma época que eu me afastei da igreja. Se o Senhor fizer isso para mim, eu volto a fazer isso para o Senhor. Uma espécie de barganha. É como se eu estivesse negociando com Deus a sua graça, a sua bênção. Mas não é assim que funciona. Essa ótica que eu tinha era a ótica de um Deus tribal, em que eu fazia um sacrifício para ganhar uma bênção de volta. Eu fazia algo para obter um certo tipo de recompensa. Eu ia, talvez, para a romaria, para eu ser abençoado o restante do ano. Era essa a mentalidade que eu tinha. Era um tipo de relacionamento com um Deus distante, um Deus que eu tinha medo, e um Deus de uma tribo. Mas mesmo diante desse contexto de vários ídolos, de vários deuses, e de uma visão distorcida de quem Deus é, Jesus é revelado, trazendo de volta um relacionamento sincero e saudável com o Pai.
E olhando para esse texto aqui, Atos capítulo 17, Paulo, de maneira extraordinária, ele entende o seu público. Paulo, ele é muito inteligente nesse sentido, ele sabe com quem que ele está conversando, ele sabe quem são aquelas pessoas, e ele quebra essa mentalidade desse Deus tribal, e lhes apresenta um Deus relacional, por intermédio de Jesus Cristo. Passaram-se os tempos da ignorância, a verdade foi revelada. Paulo diz aqui, passaram-se os tempos da ignorância, e a verdade foi revelada. Jesus Cristo foi revelado para nós. A Bíblia faz com que Deus, ele saia de um monopólio étnico, para se tornar o Deus de toda raça, de toda tribo, de toda língua e de toda nação. Deus não é mais um Deus de um grupo, um Deus tribal. Deus é para grego, Deus é para oriental, Deus é para americano, Deus é para brasileiro. Deus é para todos nós. Um Deus relacional, não é um Deus distante. Dá uma olhada lá no versículo de número 27. E Paulo deixa isso muito claro, muito claro. O versículo 27 diz assim, ó: seu propósito era que as nações buscassem a Deus, e tateando talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Deus então busca as nações para estar perto, para se relacionar. A prova da supremacia então de Cristo é a própria ressurreição. Não temos que nos relacionar com um Deus desconhecido, ao Deus do altar desconhecido, ao Deus desconhecido, mas sim com o próprio Cristo que ressuscitou. Para aqueles homens epicureus, é uma afronta à sua própria filosofia, mas ao mesmo tempo é uma mensagem de esperança. Eles são tocados no mais íntimo do seu próprio ego, do seu conhecimento filosófico, mas ao mesmo tempo lhes é apresentado a esperança de vida. Aquelas pessoas pensavam ser a morte o fim de tudo, mas Paulo lhes apresenta a vida eterna. Para aqueles que acreditam em deuses distantes, Paulo lhes apresenta um Deus de perto, porque o Deus desconhecido, então, ele se revela em Cristo, em Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, Filipe, em uma conversa com Jesus, ele fala assim: nós queremos ver o Pai. É uma conversa que tem com Jesus. E Jesus responde o seguinte: quem me vê, vê o Pai. Da mesma maneira hoje, quando nós olhamos para Jesus, então, nós vemos o Pai. Quando nos relacionamos com Jesus, nos relacionamos com o Pai. Deus, então, na nossa concepção, sai da sua forma tribal, de uma força, de um poder, do que é transcendente, do que é sagrado, e se torna uma pessoa, Jesus Cristo. Eu não preciso, então, mais me relacionar com Deus em que eu preciso fazer sacrifícios, em que eu preciso matar um animal. Não, Deus é revelado em Jesus. Jesus é uma pessoa, Jesus se relaciona, Jesus se aproxima, Jesus abraça, Jesus ora pelos seus amigos. Devemos abandonar então essa nossa fé mágica e ritualística e compreender quem Deus é. Então ritos como subir as escadarias de joelho, ou você usar uma roupa específica para você ir ao culto, ou até algumas coisas que a gente tem na nossa mente, isso cai. Isso é religiosidade. É eu tentar barganhar algo com Deus para conseguir algo em troca de Deus, um presente. Deus, na verdade, Ele busca e Ele sonda o seu coração, busca conhecer o seu coração, a vida que você leva, não da quantidade de vezes que você se ajoelha, não é um checklist que você vai marcando: eu orei 10 vezes, eu fui ao culto 30 vezes, não. Talvez isso alimente o seu e o meu próprio ego. Eu fui tantas vezes, eu fiz tais coisas. Mais importante do que isso é a sondagem do nosso coração,
É o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Mais importante que tudo isso. Muito além de reverenciar a cruz, nós devemos nos comprometer com a cruz de Cristo. A verdade nos libertou, nós somos livres para estabelecermos vínculos com o nosso Salvador. E é muito importante dizer o seguinte, que Jesus se entregou na cruz. Isso significa o seguinte, que não existe mais um altar onde tem um sacrifício que eu corto a garganta de um animal e o sangue é derramado. Não, mas existe uma mesa onde nós experimentamos do pão da vida. Eu não me achego mais ao altar, mas eu me sento do lado do próprio Deus, que se fez homem e morreu por mim e por você também. Eu quero ler uma citação de um pastor que eu tenho uma admiração muito grande, e ele vai dizer o seguinte: a redenção humana não tem tanta relação com o lugar para onde você vai depois da sua morte, mas com o tipo de gente que você se torna. Um tipo de ser humano que você é, sendo a pessoa de Jesus Cristo, a referência de plenitude de humanidade. Na teologia se diz que Jesus não apenas mostra como Deus é, mas também como o homem deve ser. Quando Jesus cura um cego, um surdo, um mudo, ou quando Jesus cura um paralítico, ele não está apenas agindo na direção do conforto individual da pessoa acometida pela enfermidade, o que por si só já seria justificado, no sentido de restaurar-lhes a saúde. Mas essa ação de Jesus também é metafórica, porque os ídolos que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas não andam, e essa obra redentora de Jesus, ao curar, ao devolver a vista, os ouvidos, os pés, as mãos, é humanizar. Queremos tornar mais humanos na perspectiva divina do que é ser humano, uma vez que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Os ídolos é que têm mãos, mas não conseguem abraçar, têm olhos, mas não enxergam, têm boca, mas não falam. São os ídolos. E quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, nós vemos o próprio Deus falando, vendo, agindo, chorando, abraçando, curando, restaurando. Jesus. Eu não sei como que você tem se relacionado com Deus. Não sei, não os conheço alguns aqui. Não sei como tem sido a sua relação com Deus, a sua intimidade. Talvez a sua mentalidade seja como os epicureus. A gente quer fugir da dor e a gente busca alcançar bens materiais. Talvez a sua mentalidade hoje seja como a mentalidade do Lex Luthor. Onde que estava Deus quando tudo isso estava acontecendo? Porque Deus é um Deus tribal. Deus escolhe lados. Deus escolhe esse lado, não escolhe esse. E no meu caso, Ele nunca escolhe o meu lado. Ele sempre escolhe o lado do outro. Talvez. Ou talvez você nunca tenha estabelecido um relacionamento íntimo, sincero e próximo com Deus. Mas o convite que eu faço para vocês hoje é para abandonar as imagens de Deus que você criou, para deixar de lado os ídolos que te cercam diariamente. Eu te convido para olhar para a cruz e ver o que Cristo fez por nós, um caminho, exatamente um caminho por onde a gente não poderia ir. É isso que eu te convido hoje. E eu finalizo essa mensagem que Deus colocou no meu coração, dizendo que busque conhecer a Deus, e entenda o seguinte, que saber não é o bastante, viver é muito mais, amém. Quero fazer uma oração por você, queria que você colocasse seu coração diante de Deus, faça uma avaliação de como tem sido a sua vida, a sua história, as suas escolhas, a perspectiva que você tem desse sagrado, desse Deus.
Pai, obrigado, Pai, mais uma vez, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Obrigado, Pai, porque nós temos uma fé que é baseada numa promessa. Não é baseado num acordo, não é baseado num negócio, numa barganha, mas a nossa fé é baseada numa promessa feita pelo Senhor das nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor entregou o Seu Filho para que pudesse nos mostrar de fato o que é ser humano, para nos mostrar de fato o que é ser mestre e ao mesmo tempo o que é ser servo. Que os nossos corações possam ser moldados, possam ser lapidados e forjados de acordo com o coração de Cristo. É isso que nós buscamos, é isso que nós queremos, ó Deus. Nos dê a maturidade para compreendermos o Teu amor. Nos dê maturidade para compreendermos a empatia pelo próximo. Que todos os ídolos existentes nos nossos corações possam sumir, desaparecer. E que a gente possa ter apenas Jesus Cristo, o Senhor, como o nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que nos dá esperança, aquele que nos dá cura, aquele que nos dá vida, aquele que nos conforta e ao mesmo tempo aquele que nos confronta. Somos gratos a Ti, Pai, pelo Teu cuidado. Somos gratos a Ti, Deus. Obrigado, Pai. Eu peço para que o Senhor cuide dessa casa, dessas pessoas, dessas famílias, do Bernardo. Cuide, ó Deus, desse local. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem agido aqui. Sabemos, ó Deus, que a Tua graça, a Tua misericórdia resplandece aqui nesse lugar. Obrigado mais uma vez, Pai. Que a Tua palavra seja sempre viva e eficaz em cada coração que está aqui presente hoje, ó Deus. É no nome santo de Jesus que eu oro e que eu agradeço a Ti, Deus. Amém. Amém.